Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo André Divan e vocês estão no canal Pedreiro Concurseiro. Se não for inscrito, já te convido a se inscrever no nosso canal e começar a nos acompanhar aqui no YouTube, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje nós trouxemos 6 questões, da banca da PMMG, que foi aplicada na prova de 2017 para o curso de soldados, beleza? Curso de formação de soldado. Então, vamos lá resolver essas questões. Fica até o final do vídeo para você não perder a aula. Qualquer coisa, eu te convido a acelerar o vídeo aqui, ó. Tem 3 pontinhos aqui no YouTube. Você pode acelerar o seu vídeo até 2 vezes mais, tá bom? E assim você ganha tempo. Então vamos lá. Mas fica até o final do vídeo que é importante. Noções de direito penal. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, acerca do concurso de pessoas, marque a alternativa correta. Leva para a sua prova esta importância. Grife ou circule o que a banca está pedindo, o que a questão está querendo. Então aqui nós vamos falar acerca do concurso de pessoas, que é um delito praticado por mais de uma pessoa, beleza? E aqui a questão está pedindo a questão correta. Então vamos lá. Letra A. Na hipótese de crime praticado em concurso de pessoas, se a participação de um dos agentes for de menor importância, este não responde pelo delito. Errada, porque mesmo que sua participação for pequena, mesmo que você auxiliar uma coisinha de nada, dar uma informaçãozinha de nada e na investigação descobrir que você deu essa informação, você vai responder por essa informação que você deu. Mesmo que aqui houve matança no roubo, você não pode responder pelos mortos aqui, mas você vai responder pela essa informação dada aos bandidos, aos criminosos aí. Você também vai se tornar um criminoso porque deu a informação. Então, letra A está errada. Vamos para a nossa alternativa letra B. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Corretíssimo. Isto aqui está mais do que correto, pessoal. Por quê? Olha, é como eu falei aqui, ó. Se você cooperar para que um roubo a banco aconteça, você dá uma informação, olha, o caixa é aberto às 10 horas, beleza? Às 9 horas entra com uma malete de dinheiro. Então você deu essa informação para que esse roubo aconteça. Neste roubo, eles mataram um dos vigias. Você vai responder pela morte do vigia? Não, você vai responder por esta informação que você deu. Quem fez o disparo vai responder pela morte do vigia, beleza? Então, questão a letra B. Você vai responder pela sua participação no crime. Letra C, vamos ver. A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis quando o delito ocorrer na modalidade tentada. Está errado aqui. Mesmo que você auxiliar pouquinha coisa, você vai ser punível por esse auxílio, beleza? Então, questão 35, o gabarito, letra B. Então, a letra C está errada aqui. No concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunica, ainda que elementares do crime. Olha, esta questão pegou muita gente, porque aqui, ó, só essa palavrinha ainda é que modifica a questão. Olha, no concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam. Beleza, até aí tá correto. Só que eles colocaram ainda que elementares do crime. Então lá a questão correta é bem assim, ó. No concurso de pessoas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, exceto que elementares do crime. Ou seja, quando for elementares do crime, elas vão se comunicar sim. Porém, aqui está falando, mesmo sendo elementares do crime, elas não vão se comunicar. Não. Se for elementares do crime, elas vão se comunicar sim. Então, questão 35, letra B, o gabarito, beleza? Então é isso aí, bora para a questão 36 agora. 36 nós temos que, de acordo às disposições do Código Penal brasileiro acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, marque a alternativa correta. Então aqui, ó, estamos falando da lei penal no tempo e no espaço. Então estamos querendo também a alternativa correta. Letra A. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, desde que não tenha havido o trânsito em julgado na sentença condenatória. Olha, para vocês verem aqui, ó, esta questão também pegaria muita gente. Essa lei posterior que vem a ser, que lei posterior é que você foi preso hoje e amanhã saiu, vamos supor, você foi preso em 2019.
Em 2020 saiu uma lei que vai te ajudar, que vai favorecer esse agente, né? Não vamos falar que foi você não, vamos falar que foi um fulano. Então, em 2019 alguém foi preso, em 2020 saiu uma lei que vai favorecer ele. Esta lei, ela vai aplicar aos fatos, ela vai ser aplicada aos fatos desta pessoa aqui, ó. Aos fatos anteriores, ou seja, se lá, essa lei condenava a pessoa a 10 anos, né, em 2019, uma lei condenava ali ao crime a 10 anos de prisão. Porém, em 2020 saiu uma lei, em 2020 saiu a lei que essa pena aqui reduziria para 4 anos. Então, esta lei aqui, ela vai favorecer o agente, mesmo que não tem, mesmo, né, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, aqui esta questão peca quando ela fala o seguinte, a letra A peca quando ela fala o seguinte, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores desde que não tenha havido trânsito de julgado na sentença. Aqui a resposta correta, lá no artigo 2º, né, da lei penal do tempo, o parágrafo único fala que, ainda que decididos por sentença, não desde que. Então aqui, ó, aqui só está falando que essa lei vai favorecer se tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. E ele está falando ainda que, mesmo que tenha sido julgado, né, vai ser aplicado, belezinha? Então tá errada esta questão aí, letra A. Alternativa letra A está errada. Vamos ver a letra B. Para efeito de aplicação da lei penal, considera-se praticado o crime no momento em que houve a produção do resultado. Este aqui, ó, também está errado porque o crime ele é considerado desde quando a pessoa começa a organizar ele, já pensando na produção dele, no resultado dele. Ou seja, um roubo. A pessoa começa organizar um roubo à banca aqui. Beleza, nessa organização, ele não chegou a atingir o resultado, porque uma investigação descobriu ele primeiro. Descobriu essa organização que estava organizando um roubo a banco. Então, eles vão ser julgados por esse crime aqui, mesmo que eles não atingiram o resultado. Então aqui, ó, está falando o seguinte, o que aqui, ó, considera-se crime no momento em que houve a produção dos resultados. Não, se a pessoa é descoberta antes desta produção do resultado, é melhor ainda. E as investigações são para isso, né? Quantos roubos, quantos assassinatos já foram descobridos na sua organização. E assim, os presos foram presos, mesmo que não atingiram os resultados, mas eles já estavam pensando nesse resultado lá na frente. Certinho? Então tá errado letra B também. Vamos para a letra C. Letra A e letra B está errada. Letra C. Os crimes cometidos no estrangeiro não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira. Olha que nós estamos falando da lei no espaço. Ela pode ser, vamos supor, o território nacional ele é expandido para demais lugares, ou seja, em um avião das Forças Aéreas Brasileiras, é a lei penal brasileira que se aplica ali. Em um navio ou particular ou público que leva a bandeira do Brasil, ele pode estar em qualquer lugar, em alto mar, em qualquer lugar, né? E leva a bandeira do Brasil, é a lei penal brasileira que vai aplicar, né? Se acontecer algum crime dentro desses ambientes, é a lei penal que vai ser aplicada por esses sujeitos aí. Vai ser aplicada nesses agentes que fizeram, beleza? Então letra C está errada também. Não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira? Lógico que está. Outra coisa também é um crime contra o presidente, né? Um crime contra o presidente da República. Ele imagina que o presidente da República está lá nos Estados Unidos, houve um crime contra ele. Quem vai aplicar esta lei penal? Quem vai aplicar a lei sobre o agente do crime? É a lei penal brasileira, porque o presidente, ele faz parte ele é presidente do Brasil, beleza? Então a lei penal brasileira, ela tem interesse em julgar esse agente aqui. Mesmo que lá nos Estados Unidos absolver esse agente, a lei penal brasileira chegar e falar, não, esse agente ele vai ser preso sim. Então o Brasil tem este poder de fazer isso, beleza? Como os demais países também. Então letra C está errada também. Vamos ver a letra D. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas
que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou em alto mar, beleza? Então, se tiver em alto mar aqui brasileiro, vai ser aplicado sim a lei penal brasileira. Se tiver levado uma bandeira do Brasil, vai ser aplicada também, beleza? Então, letra D é o nosso gabarito. Questão letra D. Questão número 36, gabarito letra D, belezinha? Então é isso aí, bora para outra questão agora. 37, ela também é muita pegadinha, beleza? Na verdade não é pegadinha, é atenção, que você deve prestar atenção nessa questão. Por quê? Olha, de acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, é correto afirmar que, para efeito de configuração do crime de furto, né, o artigo 155 do Código Penal, a energia elétrica é equiparada a coisa móvel, já é o nosso gabarito, beleza? Lá no Código Penal, a energia elétrica, ela é um bem que não é seu, ela é um bem alheio. Imagina você fazer um gato aí, isso é considerado um crime de furto, beleza? Então você vai responder por furto, se você fizer um gato aí na sua casa. Então, letra B. O crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, consiste na conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, sem o emprego de violência ou de grave ameaça, beleza? Essa questão, ela está errada. Por quê? Olha para vocês verem aqui, ó. Quando fala sem o emprego de violência ou de grave ameaça, aqui está, mata a questão. Ela peca quando fala sem o emprego. Quando é mediante o emprego, ou seja, mediante grave ameaça ou o emprego de violência, beleza? Quando fala sem emprego de violência ou de grave ameaça, aqui ela peca essa questão. Então, o resto da questão está perfeita. Olha, consiste na conduta de subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Se fosse só até aqui, beleza, ainda dava para considerar. Porém, quando ele falou sem o emprego de violência ou de grave ameaça, pecou aqui, beleza? Porque imagina você roubar uma pessoa, você já está colocando ela em grave ameaça. Imagina aí, você não vai chegar e falar, ei, me dá seu celular aí, por favor, me dá seu celular. Lógico que não, a pessoa chega e fala, se você não me der esse celular, eu vou te dar um tiro. E aí já teve uma grave ameaça à pessoa, beleza? Então, letra B está errada por causa disso. Letra C, o emprego de arma de fogo para exercício de violência ou da grave ameaça no crime de roubo é uma circunstância irrelevante para fins de aplicação da pena. Olha, quando fala aqui irrelevante, imagina você fazer um roubo à mão armada. A sua pena vai aumentar, beleza? Então, quando vai aplicar a sua pena, ela vai ter um aumento nessa pena por causa desse uso da arma de fogo. Então, ela não vai ser relevante, beleza? O uso da arma de fogo nunca que é irrelevante. Ela tem uma grave, ela vai te fazer essa pena só aumentar, beleza? Então, letra D. Tá errada também a letra C. Letra D. Aquele que se apropria de coisa alheia móvel, de que tem posse ou a detenção, pratica o crime de furto. Olha, aqui é uma questão de interpretação. Se você pega uma coisa alheia móvel, né? Não é seu, mas você está com a posse dela, ou você está com a detenção dela. Então você não está praticando um crime de furto, visto que você já tem a posse daquela coisa. Imagina eu que eu comprei uma moto que não está no meu nome. Ela, na lei, ela não é minha, ela é alheia, porque não está no meu nome. Porém, eu já tenho a posse dela, que eu comprei. Então aí não é furto, tá bom? Então, questão letra 37, questão 37 é a letra A correta. Para efeito de configuração do crime de furto, a energia elétrica é equiparada sim à coisa móvel, beleza? Toma cuidado. Então é isso aí, bora para a questão 38. Fica até o final do vídeo que tá top, hein? Pessoal, a nossa questão é o seguinte: de acordo com as disposições do Código Penal brasileiro acerca da imputabilidade penal. Imputabilidade penal, né? É que você vai estar livre da pena. É correto afirmar que letra A, os menores de 18 anos são penalmente responsáveis somente nas hipóteses de crimes hediondos? Não, tá errado isso aqui. Eles vão responder por seus atos, beleza? Crimes hediondos aqui são o estupro, né? A tortura e tudo mais. Letra B, o agente que age impelido por emoção ou por paixão é penalmente inimputável? Errado, errado. Se a pessoa ela age por paixão, ela não vai ser excluída, ela não vai ter essa imputabilidade, tá bom? Então toma muito cuidado. Por paixão pode, de acordo às circunstâncias, pode ser que diminui um pouco, né? Pode ser que favorável ao agente, mas ele não vai ser imputável, ele não vai ser inimputável por causa disso.
Vamos lá. É isento de pena, né? É isento de pena. Perdão, pessoal, eu tinha falado aqui que imputabilidade é quando você está livre. Não, na verdade é inimputável, beleza? Que é quando você está livre de pena aqui. É isento de pena o agente que, por embriaguez voluntária ou culposa, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Errado, porque quando eles falam embriaguez voluntária ou culposa, a pessoa quis embriagar. Ela não foi obrigada, ela não foi levada às circunstâncias maiores por força maior. Ela não foi embriagada por força maior, porque muitas das vezes a pessoa embriaga outra, né? Para que essa outra pessoa embriagada venha fazer o crime. Então ela não quis embriagar, ela foi forçada. Mas quando a pessoa ela embriaga por força voluntária e culposa, ela mesmo quis fazer isso, ela não vai ser isento da pena, beleza? A pena vai ser aplicada nela sim, beleza? Então tá errado. E sobrou a letra D, que é o nosso gabarito. Por quê? Olha, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Correta? E veja aqui, que é uma coisa interessante. Esse agente aqui, mesmo que em saúde mental, ela vai ser apenas reduzida a pena. Ele não vai ser isento da pena, ele vai ser apenas reduzida de 1 a 2/3. Assim também como o agente, na letra D, na letra C, se o agente for pegado cometer, né, um crime embriagado, mesmo que por força maior, ele não vai ser isento de tudo, vai ser diminuída a pena dele, beleza? Então toma muito cuidado também nessa letra C. Então o gabarito é a letra D, belezinha? Bora para a questão 39 agora. Pessoal, na questão 39 nós temos aqui que, olha, de acordo com as disposições do Código Penal Brasileiro acerca das excludentes de ilicitude e culpabilidade, é correto afirmar que, olha, letra A, entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era favorável exigir-se. Pessoal, muita atenção nisso aqui. E nós temos que prestar muita atenção porque esta questão pegou muita gente, porque eles inverteram muita coisa aqui. No caso aqui mesmo, eles estão falando que é legítima defesa, mas isto aqui, quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era favorável exigir-se, está falando aqui de perdão, pessoal, perdão, estado de necessidade, tá bom? Até eu parei um pouquinho aqui, engasguei. Então está falando de estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Não é legítima defesa, beleza? Toma muito cuidado, letra A está errada por causa disso. Letra B. O Código Penal Brasileiro restringe a alegação do estado de necessidade apenas a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Errado. Imagina aqui que o Estado só vai dar esse direito, né, de alegar que agiu em estado de necessidade apenas para quem tinha o dever legal. Ou seja, quem tem o dever legal é quem? É o policial, né, o policial militar, muitas das vezes é o guarda municipal que está ali para organizar a paz. Então, um cidadão de bem comum, ele não vai... Aqui a questão está dizendo que ele não vai ter esse direito de agir em estado de necessidade, mas ele tem. Olha, todo mundo, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que ele não provocou por vontade própria, não só apenas quem tem o dever legal, beleza? Como os policiais. Então está errada a letra B por causa disso aqui, quem tinha o dever legal. Letra C. Aquele que usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão, atual ou iminente, tá bom? Atual ou iminente. Há direito seu ou de outrem. Pode alegar como excludente de licitude o exercício regular de direito.
errado, olha para vocês verem aqui, ó. Pode alegar como excludente de licitude o exercício regular de direito. Não está falando de exercício regular de direito, não. Está falando aqui de legítima defesa. Olha a inversão que eles tiveram. Aqui eles colocou legítima defesa, mas era estado de necessidade. Aqui eles colocaram exercício regular de direito, mas era legítima defesa. Toma muito cuidado, beleza? Letra C está errada, porque aqui, ó, é legítima defesa. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustiça, agressão, injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Beleza? É legítima defesa. Toma muito cuidado. Letra D. Sobrou a letra D. Vamos ver o que está falando. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Ok? Se você praticou para livrar-se, né? Se você praticou para salvar do perigo atual que você não provocou, você não vai ser taxado como um criminoso. Aquele também que pratica o fato em legítima defesa. Correto? Se você está agindo em legítima defesa, você não é um criminoso. E em estrito cumprimento de dever legal, também correto. Imagina um policial matando o bandido. Ele está matando porque está cumprindo o dever legal. O bandido estava em ato de delito, beleza? Então o policial cumpriu o dever legal dele. E ainda o exercício regular de direito, também correto. Então letra D, corretíssima, beleza? Gabarito letra D. Vamos para a nossa última questão, 40, tá bom? 40 nós temos que, de acordo com as disposições do Código Penal brasileiro acerca dos crimes contra a administração pública, é correto afirmar que, letra A, deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Trata-se do crime de condescendência criminosa, tipificado no artigo 320 do Código Penal. Pessoal, na verdade, esta questão está errada, porque esse artigo 320 aqui, ó, do Código Penal, e essa condescendência criminosa, beleza, condescendência criminosa que é artigo 320, ok. Só que lá nesse artigo, na condescendência criminosa, é o seguinte, ela vem a ser deixar o funcionário, por indulgência, né, de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou ainda quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou seja, se esse diretor aqui tivesse vindo esse agente público, né? Se esse diretor da penitenciária tivesse vindo lá um agente penitenciário, beleza? Fazer isso aqui, ó. Se ele tivesse vindo agente penitenciário, deixar de cumprir o seu dever ao ajudar o preso aí, e esse diretor não tivesse aplicado a pena, não tivesse não tivesse com que esse agente penitenciário tivesse respondido por sua ação, esse diretor aqui sim estaria fazendo a condescendência criminosa. Porém aqui falou o seguinte, esse diretor, ele mesmo deixou de cumprir o seu dever. Então alguém acima dele é que, se tivesse visto isso e não tivesse aplicado a pena em cima dele, aí sim esse alguém aqui tinha realizado a condescendência criminosa, beleza? Então isso está errado por causa disso. A condescendência criminosa é você ver o seu subordinado fazer o errado e não fazer ele responsabilizar por causa daquele erro. Ou ainda, se você não tivesse competência de fazer com que ele responsabilizasse, você teria que denunciar esse ato para outra pessoa que tinha a competência de fazer com que ele pagasse pelo seu erro, beleza? Então tá errado a letra A por causa disso. Letra B. No crime de peculato, na sua modalidade culposa, a reparação de dano se precede à sentença irrecorrível. Extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz a metade da pena imposta. Esta questão, ela está correta. Por que está correta? Olha para vocês verem. No crime de peculato, né? No crime de peculato, está falando o seguinte aqui, ó. No caso... Está falando o seguinte, a reparação do bem, ela se precede à sentença irrecorrível. Vamos supor, a pessoa fez um crime de peculato, né? Deixou alguém, ou ele mesmo roubou alguma coisa ali da repartição pública, ou então por negligência dele, alguém houve o roubo. Então, para que ele repare esse dano, para que ele possa ser
para que ele possa ser inimputável, né? Olha, para que ele possa extinguir a punibilidade dele, ele deve reparar esse dano, beleza? Vamos deixar ela aqui à parte, mas eu creio que vai ser ela mesmo, beleza? Mas é isso aí mesmo. Vamos ver as outras se tem lógica, né? Letra C. Considera-se o crime de concussão quando o funcionário público solicita ou recebe para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceita promessa de tal vantagem. Pessoal, este aí não é bem o crime de concussão, né? O crime de concussão é que a pessoa é uma atitude da pessoa que vai assumir, que tem ou ainda vai assumir o cargo e utiliza esse cargo de alguma forma para exigir para si ou para outro algum tipo de vantagem indevida. Porém, aqui está falando, ó, ou aceita promessa em vantagem dela, né? Olha, quando falei ou aceita promessa em vantagem dela, nós já estamos falando de outro artigo do Código Penal, que é o artigo 317, né? O artigo 317, que já fala isso aí. Esse artigo 317, ele é uma corrupção passiva, né? Olha, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Nós estamos falando aqui do artigo 317, não mais do 316. O 316, ele poderia vir até aqui, ó. O 316, ele fala o seguinte, que o crime de concussão é verdadeiramente o artigo 316, mas ele fala, é a atitude de uma pessoa que tem ou vai assumir um cargo público e utiliza esse cargo de alguma forma para exigir, né, para si ou para outro, algum tipo de vantagem indevida, tá bom? Então, quando nós falamos isso aqui, ó, mais em razão dela, ou aceita promessa e tal, estamos falando do artigo já 317, beleza? Então está errado aqui a questão por causa que está falando aqui que é o artigo 316. Beleza? Vamos ver a letra D, né? Opa, segura a letra B lá. A letra B, eu creio que está certa, né? Letra D. No crime de facilitação de contrabando ou desse caminho, a pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Pessoal, aqui nós estamos falando também de uma corrupção passiva, que está lá também no artigo 17, né? Quando a pena é aumentada de 1/3. Olha, a pena é aumentada de 1/3, né? É dessa mesma pessoa aqui, ó. Dessa mesma pessoa que aceita a promessa, mas em razão dela, essa pena aqui que é aumentada, não aqui no contrabando ou desse caminho, beleza? Esse artigo 318, ele está falando do contrabando realmente do contrabando. Porém, quando fala aqui, ó, a pena aumentada de 1/3, né, em consequência da vantagem ou promessa do funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ele está falando aqui do artigo 317 também, beleza? É o artigo 317 que vai aumentar essa pena de 1/3, belezinha? Então é isso aí, pessoal, errada também o que ficou aqui a nossa questão letra B como correta. E é isso aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, hein? Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos sem falta, falou!